Bom, vamos dar continuidade ao estudo do direito ambiental. Vamos tratar hoje de um tema extremamente importante, que é o licenciamento ambiental, que é um instrumento preventivo, um instrumento de proteção, né, do meio ambiente. Então, a ideia do licenciamento ambiental é justamente proteger o meio ambiente. Trata-se, portanto, de uma atividade do poder público voltada para a fiscalização de atividades que sejam potencialmente poluidoras. Então, o licenciamento ambiental, na verdade, é um processo administrativo por meio do qual o poder público vai controlar, vai exercer um poder de polícia de certas atividades humanas. Que atividades humanas são essas? Aquelas potencialmente poluidoras. Veja que o licenciamento ambiental assume, então, um caráter preventivo. A ideia é prevenir, é evitar, ou ao menos mitigar o impacto ambiental negativo, ou seja, evitar ou mitigar a degradação ao meio ambiente. Portanto, o licenciamento ambiental constitui um mecanismo essencial de controle de atividades que são danosas, lesivas ao meio ambiente. É o caso, por exemplo, de uma mineradora, é o caso de uma indústria química. Essas atividades são, sem dúvida nenhuma, atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental. E por isso, elas precisam, antes de executar as suas atividades, de obter o licenciamento ambiental, para que elas então possam executar as suas atividades. Perceba que o licenciamento ambiental não é exigível para toda e qualquer atividade empresarial, mas para aquela que seja potencial ou efetivamente causadora de poluição. Então, aquela atividade empresarial potencialmente poluidora, essa sim precisa do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo. E o que é procedimento? Procedimento é uma concatenação, encadeamento, um sequenciamento de atos administrativos. A ideia desse procedimento administrativo chamado de licenciamento ambiental é controlar certas atividades que sejam potencialmente causadoras de dano ambiental. O licenciamento ambiental não se confunde com a licença do direito administrativo. Porque no licenciamento ambiental nós temos 3 tipos de licença. A licença prévia, também chamada de localização. Depois nós temos a licença de instalação e a licença de operação. Então veja que há uma distinção entre o licenciamento ambiental e a licença administrativa, a licença do direito administrativo. No licenciamento ambiental é muito mais complexo, porque são necessários 3 tipos de licença. Primeira licença, licença prévia ou para localização. Essa licença prévia ou para localização é para verificar se o local é próprio ou não para aquele tipo de atividade. Depois nós temos uma segunda etapa chamada de licença de instalação e depois uma licença de operação. Então, esse licenciamento ambiental envolve basicamente 3 tipos de etapas, 3 licenças, que devem ser obtidas pelo poder público para que então possa aquele empresário exercer a atividade potencialmente poluidora. Qual que é a natureza jurídica do licenciamento ambiental? Veja, o licenciamento ambiental
está previsto aonde? Na Política Nacional do Meio Ambiente. Então, na verdade, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981, ela trata do licenciamento ambiental. Portanto, o licenciamento ambiental funciona como um instrumento, um mecanismo da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo essa a natureza jurídica. Definir a natureza jurídica de um determinado instituto é categorizar, é colocar aquele instituto dentro de um determinado grupo em que aquele instituto pertence. Então, o licenciamento ambiental pertence a que grupo? Isso é natureza jurídica. Pertence ao grupo dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. O licenciamento ambiental é obrigatório para localização, instalação, ampliação ou funcionamento de atividades e obras que sejam potencialmente poluidoras, assim como para aquelas atividades ou obras que de qualquer forma, de qualquer maneira, possa causar uma degradação ambiental. E veja, quando a gente fala em degradação ambiental, é diferente de poluição. A poluição necessariamente envolve a atividade humana. O homem que polui. Agora, a degradação ambiental pode ou não ser uma poluição, porque a degradação ambiental pode ocorrer por eventos da própria natureza, que podem, eventualmente, vir a causar uma degradação ao meio ambiente. Mas quando essa degradação ambiental decorre de uma atividade humana, aí sim nós chamamos de poluição. O licenciamento ambiental, ele está baseado em dois princípios, os dois pilares do licenciamento ambiental. Primeiro, princípio da prevenção. A ideia justamente é que o licenciamento ambiental é um instrumento, um mecanismo preventivo. A ideia é justamente fiscalizar essas atividades, exercer um controle sobre essas atividades que são perigosas naturalmente para o meio ambiente. E além disso, baseia-se o licenciamento ambiental no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. É o exercício do poder de polícia. O licenciamento ambiental está baseado numa fiscalização, no poder de polícia. O poder público, em nome do princípio da supremacia do interesse público, o poder público poderá intervir na atividade do particular. É a ideia de que deve prevalecer o interesse da coletividade, o interesse público, sobre o interesse privado, sobre o interesse do particular. Olha o que diz o artigo 2º da Lei Complementar número 140 de 2011. Diz o seguinte: para os fins desta lei complementar, que é a Lei 140 de 2011, consideram-se, aí vai dizer o que se considera licenciamento ambiental: procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Continuando, nós temos também o conceito de licenciamento ambiental definido na Resolução 237 de 97 do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que no seu artigo 1º diz o seguinte: para efeitos desta resolução, que é a Resolução 237 de 97, são adotadas as seguintes definições, conceitos. Licenciamento ambiental, o que é isso? Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Veja, tanto a resolução 237 de 97 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, quanto a Lei Complementar 140 de 2011, vão definir, vão conceituar o que vem a ser o licenciamento ambiental. Então veja que o conceito de licenciamento ambiental já é tratado pela própria lei. De acordo com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81, o licenciamento ambiental de 91, o licenciamento ambiental é um instrumento de efetivação do desenvolvimento sustentável. Portanto, o licenciamento ambiental é um mecanismo que permite efetivar, que permite concretizar, que permite materializar o desenvolvimento sustentável. Então, para que haja um desenvolvimento sustentável, é necessário, é imprescindível a existência desse mecanismo chamado de licenciamento ambiental, porque é ele que serve como instrumento de efetivação, de concretização no desenvolvimento sustentável. Aquela ideia de que os países devem se desenvolver, sim, devem se desenvolver, mas não a qualquer custo. Deve haver uma preocupação com o meio ambiente. Nós devemos utilizar os recursos ambientais de maneira sustentável, visando não só a presente geração, o bem-estar e a vida, a dignidade das pessoas nas presentes, como também nas futuras gerações. Essa é a ideia. E aí nós temos um artigo 4º da Lei 6938 de 91, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que diz o seguinte: a Política Nacional do Meio Ambiente visará a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Veja aí, então, no artigo 4º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que a própria lei diz que o licenciamento ambiental ele é importante para o desenvolvimento sustentável. Olha lá, compatibilizar com o desenvolvimento econômico, social e a preservação do meio ambiente, ou seja, preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. É necessário equalizar, é necessário equilibrar. De um lado, nós temos a necessidade de desenvolvimento econômico, os países devem se desenvolver, mas de outro lado, tem que haver também a preocupação com a questão ambiental. E o licenciamento ambiental vai permitir que esse desenvolvimento sustentável aconteça. O artigo 9º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, repito, Lei 6938 de 91, vai dizer que são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Aí o inciso 4, o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Mais uma vez, então, nós verificamos que o licenciamento ambiental funciona como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Continuando, nós temos o artigo 10 da Lei 6938 de 91, que diz o seguinte: a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental.
Veja que esse artigo trata da obrigatoriedade de se realizar o licenciamento ambiental quando a atividade for efetiva ou potencialmente poluidora ou capaz, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Então, aí vai precisar do licenciamento ambiental, sim. Resolução 237 do CONAMA, o artigo 2º, diz o seguinte: a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais considerados efetivo ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Então, o único instrumento, o licenciamento ambiental não é o único instrumento de efetivação, de controle, né, do meio ambiente, que visa prevenir a degradação ambiental. Nós vamos ter outras licenças possíveis, legalmente previstas em lei, né, que tem este mesmo propósito, né, que é justamente exercer atividade fiscalizatória, um poder de polícia, né, voltada aí à preservação do meio ambiente. Então, veja que nós temos vários dispositivos, tanto previsto em lei, quanto em ato infralegal, que é o caso da resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a resolução 237 de 97. E aí veja que o licenciamento ambiental ele deve passar por algumas etapas. Veja, o procedimento para o licenciamento ambiental está disciplinado na resolução do CONAMA. Então é a resolução 237 de 97 do CONAMA que vai estabelecer, disciplinar o procedimento do licenciamento ambiental. Primeiro ato a ser praticado é o requerimento. Então é necessário aquele que quer empreender, aquele que quer executar a atividade, ele primeiro precisa de requerer ao órgão ambiental competente. E junto com o requerimento serão juntados, acostados, os documentos pertinentes, sendo necessário certidão da prefeitura atestando que o imóvel está em situação regular e que é possível exercer a atividade naquela região específica. Segundo passo, segunda etapa do licenciamento ambiental. Bom, foi feito o requerimento, agora é preciso uma avaliação ambiental. Essa avaliação ambiental é o estudo de impacto ambiental. Nesse caso, o requerente deverá providenciar esses estudos de impacto ambiental, arcando com os custos, né, desse estudo que deve ser feito. Veja, então, que não é o poder público que tem o ônus de arcar com esses custos, e sim aquele que deseja, que almeja exercer, praticar essas atividades, que são potencial ou efetiva, de maneira potencial ou efetivamente poluidoras, que possam causar dano ao meio ambiente, que possa causar, né, uma degradação ambiental. Então veja que essa avaliação ambiental envolve justamente o estudo de impacto ambiental. Quando se fala avaliação ambiental, isso é um gênero. Nós temos vários tipos de avaliações ambientais. O mais conhecido é o EIA-RIMA. O EIA é o estudo de impacto ambiental. O RIMA é o relatório de impacto do meio ambiente. É do estudo de impacto ambiental que vai resultar no RIMA. O EIA é que vai resultar no RIMA. EIA, estudo de impacto ambiental. Esse estudo de impacto ambiental vai resultar no relatório de impacto
ambiental, que é o RIMA. Mas veja, o EIA-RIMA, o famoso EIA-RIMA, é apenas uma espécie de avaliação ambiental. Nós temos, por exemplo, o impacto de vizinhança, que é um outro estudo que é feito. Portanto, é importante ressaltar que nem todo licenciamento vai precisar do EIA-RIMA. O EIA-RIMA só é exigível para obras ou empreendimentos de significativo impacto ambiental. De modo que, se o empreendimento, se aquela obra causar um impacto leve, um impacto mediano ao meio ambiente, aí não é necessário o EIA-RIMA. Portanto, o EIA-RIMA é apenas para aquelas atividades que causam de maneira significativa um impacto ambiental. É o caso de uma mineradora, né? Aí, para as atividades consideradas, né, de impacto leve ou médio ao meio ambiente, aí nesse caso, né, vai bastar, por exemplo, um relatório ambiental preliminar, o chamado RAP, ou um estudo de impacto de vizinhança, o WAVE, ou um diagnóstico ambiental, o conhecido como DA, diagnóstico ambiental. E é o órgão ambiental competente que vai definir qual que é a avaliação necessária. Veja, não é aquele que deseja obter o licenciamento ambiental que vai estipular o que é necessário. Não, é o próprio órgão competente que vai estabelecer as diretrizes e vai dizer, bom, esse tipo de atividade é considerada como de significativo impacto ambiental. Então vai precisar do estudo de impacto ambiental que vai resultar no relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA. Mas pode ser que o órgão competente entenda que aquele tipo de atividade, aquela obra, aquele empreendimento causa um impacto ambiental de maneira leve ou média. E aí ele dispensa o EIA-RIMA, exigindo, por exemplo, um estudo de impacto de vizinhança, um relatório ambiental preliminar, um diagnóstico ambiental. Então, quem estipula tudo isso é o órgão ambiental competente. É ele quem irá definir que tipo de avaliação ambiental será necessária. Então, a avaliação ambiental é a segunda etapa do licenciamento ambiental. Vimos que a primeira é o requerimento. Primeiro, tudo começa com um requerimento, um pedido ao órgão ambiental competente. E aí depois, passa-se para a avaliação ambiental. O órgão competente vai dizer o que é necessário. Então, vai estabelecer exigências. E esses estudos, tudo isso aí que for exigido pelo órgão ambiental competente, deve ficar a cargo, os custos devem ficar a cargo daquele que quer obter o licenciamento ambiental. É ele que vai arcar, não o poder público. A resolução 237 do CONAMA, no anexo 1, estabelece um rol exemplificativo, portanto, rol números clausos, de atividades e empreendimentos que vão exigir o EIA-RIMA. Por quê? Porque consideram que essas atividades, né, causam um impacto ambiental alto. Não é um impacto leve ou médio. Essa resolução 237, portanto, vai estabelecer as diretrizes de atividades consideradas, né, como potencialmente causadoras, né, de degradação ambiental e que vão exigir o EIA-RIMA dentro do procedimento do licenciamento ambiental sob pena de nulidade de eventual licença concedida. Então, se a atividade, a obra, o empreendimento envolver uma dessas aqui elencadas na resolução 237 do CONAMA, imprescindível será o EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental.
Se não for feito o estudo de impacto ambiental, aquela licença concedida pelo poder público será eivado de nulidade. Não terá, então, validade. Por quê? Porque a própria resolução do CONAMA, a resolução 237, no anexo 1, elencou aquele tipo de atividade, empreendimento, obra, como de impacto ambiental considerado alto. E aí nós vamos citar aqui, como atividades consideradas, né, de impacto alto, né, impacto ambiental alto, degradação ambiental, né, potencial. É o caso aqui, por exemplo, de extração e tratamento de minerais, indústria de produtos minerais não metálicos, indústria metalúrgica, indústria mecânica, indústria de material elétrico, eletrônico e de comunicação, indústria de madeira, indústria de papel e celulose, indústria de couros e peles, indústria química, indústria de material plástico, indústria têxtil e de calçados, indústria de produtos alimentícios e bebidas, indústria de fumo, obras civis de rodovias, hidrovias, barragens e diques, complexos turísticos e de lazer, parques aquáticos, parcelamento de solo, autódromos e aeroportos, fábrica de tintas e esmaltes, áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério do ministro do Meio Ambiente e dos órgãos municipais e estaduais competentes. Então veja que a resolução 237 do CONAMA, né, que é de 97, no anexo 1 estão previstos um rol exemplificativo de atividades que são consideradas, né, atividades que são consideradas de impacto ambiental alto, né? E não é leve ou médio. E por isso precisa do estudo de impacto ambiental. Aí nesse caso será necessário o quê? O famoso EIA-RIMA. O famoso EIA-RIMA. Observação: existe discricionariedade dessas autoridades para acrescentar outras atividades que necessitam também do EIA-RIMA. Ou seja, a autoridade competente, daquele órgão competente, terá uma margem de liberdade, segundo um juízo de conveniência e oportunidade, para estipular que outras atividades, malgrado, embora não estejam previstos no anexo 1 da resolução 237 do CONAMA, essa atividade específica seja considerada de impacto ambiental alto e, portanto, passa essa autoridade a exigir o EIA-RIMA. Então, o EIA-RIMA é uma exigência da autoridade competente, que pode exigir, ainda que não esteja elencada aquela atividade, aquele empreendimento, no anexo 1 da resolução 237 do CONAMA, por se tratar justamente de um ato discricionário. Se fosse um ato vinculado, obrigatoriamente deveria estar previsto aí neste rol, porque aí o ato vinculado vincula o agente público. O agente público fica limitado exatamente àquilo que está previsto em lei, diferentemente do ato discricionário, onde, dentro dos limites circunscritos pela lei, o agente público tem uma margem de atuação, de liberdade para atuar. Obviamente, dentro dos limites, porque fora desses limites, o ato é considerado como arbitrário, fora da lei.
Terceira etapa do licenciamento ambiental. Então, nós vimos que, primeiro, é necessário um requerimento. Segundo, uma avaliação. E vimos que a avaliação é um gênero. O e e a rima é apenas uma espécie de avaliação ambiental. Terceiro ato, audiência pública. E veja, em regra, a realização da audiência pública é discricionária. Então, envolve um juízo de conveniência e oportunidade. Isso porque o órgão ambiental tem a faculdade, a possibilidade de realizar ou não audiência pública. Então, em regra, a audiência pública poderá ou não acontecer segundo um juízo de valor da autoridade competente, do órgão ambiental competente. A audiência pública é um mecanismo de participação popular. É uma forma, um instrumento de participação do povo, né, em certas questões de interesse da coletividade, de interesse público. Um instrumento democrático. Por que democrático? Porque aí, veja, pessoas que fazem parte aí do povo poderão imiscuir, poderão participar dessas atividades, poderão, né, falar, tem voz, e poderão ali falar, opinar. Então veja que a audiência pública é um mecanismo de participação popular, um instrumento democrático onde todos poderão opinar. Agora, excepcionalmente, a realização de audiência pública é necessária. O que acontece em 3 situações. Primeira situação em que a audiência pública será necessária, quando ela for solicitada pelo Ministério Público. Então, se o Ministério Público solicitar para aquele caso audiência pública, a audiência pública deverá acontecer. E aí então sai do âmbito de discricionariedade do órgão ambiental competente. Segundo caso, quando for solicitado por uma entidade civil. Então nós temos entidades civis, né, que vão cuidar de determinadas questões. Essas entidades civis poderão requerer audiência pública, né? E aí veja que nesse caso ela deverá acontecer quando a entidade civil solicitar. Ou então, quando 50 ou mais cidadãos solicitar audiência pública. Veja, aí verifica-se uma grande participação dos cidadãos, né, nesse tipo de licença. E aí, obviamente, pela quantidade expressiva de pessoas requerendo audiência pública, querendo ter o poder da palavra, querendo ter voz, querendo influenciar ali na questão envolvendo a concessão da licença, né, ambiental, querendo participar disso, não tem jeito. Aí o órgão competente tem que realizar a audiência pública para escutar esse pessoal, o que esse pessoal tem para dizer. Depois da audiência pública, o órgão pode solicitar esclarecimentos ou diligências. Em seguida, este órgão vai conceder ou não a licença ambiental. Então veja que nós temos uma primeira etapa, que é a etapa de requerimento. Segunda etapa, de avaliação. Terceira, a audiência pública, que pode ou não acontecer. Em regra, trata-se de ato discricionário. Será um ato vinculado quando? Quando o MP, o Ministério Público, solicitar, quando uma entidade civil solicitar, ou quando a solicitação provier de 50 ou mais cidadãos. Agora, existe um procedimento simplificado, né,
que está previsto na Lei Complementar número 140 de 2011, para aquelas atividades consideradas de pequeno impacto ambiental. Esse procedimento será aprovado pelos conselhos de meio ambiente. Então, nós temos Conselho do Meio Ambiente do município, Conselho do Meio Ambiente do Estado, Conselho do Meio Ambiente Federal. Então, os respectivos conselhos do meio ambiente, né, é que vão adotar esse procedimento. Quando aquele tipo de atividade, obra ou empreendimento for considerado como de pequeno impacto ambiental. Aí a coisa fica mais simplificada. Isso está previsto na Lei Complementar número 140 de 2011. Temos também o chamado licenciamento conjunto, também previsto na Lei Complementar 140 de 2011. Quando é que nós teremos um licenciamento conjunto? Quando existirem mais de um empreendedor. Existem mais de um empreendedor que quer exercer atividades similares e vizinhas, e aí então eles podem, em conjunto, postular, requerer o licenciamento ambiental. Quando eles, em conjunto, fazem o requerimento do licenciamento ambiental, e aí veja, existe um ponto em comum nisso. As atividades que eles querem desempenhar são similares, são parecidas. Então, dá para encaixar tudo naquele licenciamento ambiental. E aí, então, o órgão ambiental competente vai conceder o licenciamento ambiental para todos eles, em conjunto. Isso está disciplinado na Lei Complementar número 140 de 2011. Prazo do licenciamento ambiental. Veja, o procedimento do licenciamento ambiental deve terminar num prazo máximo de 6 meses. Agora, será de 12 meses quando existir a RIMA ou quando houver audiência pública. Porque, veja, no caso do estudo de impacto ambiental, 6 meses pode ficar um prazo muito curto. A audiência pública, onde vai haver debates, a participação do povo, portanto, instrumento democrático, nesses casos aqui, é justificável um prazo maior para o deslinde do procedimento de licenciamento ambiental. Esse prazo que, em regra, de 6 meses, passa a ser de 12 meses. Repito, quando houver EIA-RIMA, e quando é que é necessário EIA-RIMA? Quando o impacto ambiental for de natureza alta e não leve ou médio. Ou então quando houver a necessidade de se realizar a audiência pública. Agora, esses prazos aqui podem ser ampliados ou alterados desde que haja o consentimento das partes. Então aí, havendo consentimento das partes, as partes envolvidas, é possível então haver uma dilação ou alteração desses prazos aí, previstos em lei. Espécies de licenciamento, não, espécies de licenças ambientais. Veja, para cada tipo de licença existe um procedimento específico. Então, para cada tipo de licença haverá uma sequência de atos específicos. A primeira licença ambiental é a licença prévia. A licença prévia serve para aprovar o local e atestar que o projeto daquele empreendedor é viável. Além disso, a licença prévia vai fixar as condições para a licença de instalação. Essa licença prévia, o nome diz é prévia, ela deve ser obtida antes do projeto. Isto é, ela deve ser obtida, a licença prévia, já no planejamento, durante o planejamento do empreendimento. A licença prévia aprova tanto a localização quanto a concepção
do empreendimento, da empreitada, atestando que aquele empreendimento tem uma viabilidade ambiental. Então, essa é a licença prévia. Então, na licença prévia, o que vai acontecer? A prova que aquele local é adequado, vai dizer que aquele projeto é viável e vai fixar as condições para a licença de instalação. A licença prévia também irá estabelecer os requisitos básicos e as condições a serem cumpridas para as próximas etapas. A concessão da licença prévia não autoriza o início da obra, nem o funcionamento da atividade empresarial. Então, com a licença prévia, aquele que quer exercer a atividade, aquele empreendedor que quer executar aquela atividade, não poderá dar início à atividade. Porque a licença prévia é justamente obtida numa fase prévia, numa fase onde ainda está havendo todo um planejamento do empreendimento, estudos. E ali na licença prévia vai aprovar o local, vai dizer que o projeto desse empreendedor é viável, vai fixar as condições para que seja concedida a licença de instalação, que é uma segunda etapa, uma segunda licença que deve ser obtida. Vai estabelecer os requisitos básicos e condições que deverão ser cumpridas. A licença prévia está prevista no artigo 8º da Resolução 237 do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que diz o seguinte: o poder público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças. 1. Licença prévia, a sigla LP, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Por exemplo, licença de instalação, licença de operação. A licença prévia terá validade pelo período estabelecido no cronograma. Agora, não pode ser superior a 5 anos. Então, prazo de validade da licença prévia é aquele estabelecido no cronograma para obtenção do licenciamento. Mas jamais a licença prévia pode passar de 5 anos. Ela não pode ser superior a 5 anos. Então é de até 5 anos o prazo da licença prévia. Segunda licença é de instalação. Veja, autoriza a instalação, a construção. O que se permite aqui é fazer as instalações. A licença de instalação fixa os requisitos para se obter a licença de operação, que é uma terceira etapa. Mas a licença de instalação também não autoriza já a execução, o funcionamento do empreendimento. Então, o empreendedor obteve a licença prévia. Durante a licença, conseguiu a licença de instalação. Agora ele já pode executar a atividade? Nada disso. Porque depois ainda tem uma outra fase, uma outra etapa, uma outra licença que precisa, que é a licença de operação. E veja, na licença de instalação, o empreendedor deverá elaborar o projeto executivo, o qual serão fixados as diretrizes técnicas adequadas que permitirão conjugar a obra de instalação da empresa com a proteção ao meio ambiente. Então, a licença de instalação vai autorizar apenas a instalação, a construção, mas não já a execução do empreendimento, da atividade fim que se quer realizar. Então, não autoriza o funcionamento do empreendimento,
E aí, durante a licença de instalação, esse empreendedor deve confeccionar um projeto chamado projeto executivo. Nesse projeto executivo devem ser fixadas as diretrizes, né, os caminhos técnicos adequados, que serão importantes para conjugar, ou seja, harmonizar a questão da obra com a proteção do meio ambiente, com a instalação da obra e a proteção do meio ambiente. Aprovado o projeto executivo, que não poderá ser alterado sem que haja autorização do órgão ambiental responsável, será então expedida a licença de instalação. Então, com a aprovação do projeto executivo, expede-se a licença de instalação. E a licença de instalação permitirá a implantação do estabelecimento empresarial, a instalação do empreendimento e não a execução. Olha o que diz o artigo 8º da Resolução 237 do CONAMA. O poder público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças. Agora, inciso 2. Licença de instalação, LI. Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constitui motivo determinante. A licença de instalação terá validade pelo prazo estabelecido também no cronograma de instalação. Agora, não pode superar o prazo de 6 anos. Então, o prazo máximo é de 6 anos. Então, veja, lá na licença prévia, né, nós vimos que o prazo não poderia ser superior a 5 anos. Não poderia superar 5 anos. Já na licença de instalação, o prazo não pode superar 6 anos. Temos agora uma terceira licença. Essa sim é a que vai permitir a operação, a execução, o funcionamento do empreendimento. É a chamada licença de operação. Licença que autoriza o funcionamento do empreendimento, a execução da atividade. Então, verificado o cumprimento de todas as diretrizes traçadas, tanto na licença prévia quanto na licença de instalação, aí sim será expedida a licença de operação, quando então o empreendedor poderá começar a executar a atividade. Portanto, por meio da licença de operação, é que o poder público autoriza as atividades empresariais. A licença de operação está regulada no artigo 8º da Resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Artigo 8º, que diz o seguinte, da licença de operação, LO. A LO, que é a licença de operação, autoriza a operação da atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, ou seja, da licença prévia e da licença de instalação, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação, para a execução da atividade. A licença de operação, que deverá observar os planos de controle do meio ambiente, será de no mínimo 4 anos e no máximo 10 anos. Então veja que para a licença de operação existe prazo mínimo e máximo. Mínimo 4, máximo 10 anos. É o prazo de validade dessa licença. A renovação da licença de operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias antes do término do prazo de validade. Então, se ele tem um prazo máximo de 10 anos, então vai de 5 a 10 anos, com antecedência mínima de 120 dias, deve-se requerer
a renovação da licença de operação. Então veja isso. A renovação da licença de operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias antes do término de seu prazo de validade. Respeitado esse prazo, o protocolo do pedido torna a licença automaticamente prorrogada até posterior manifestação do órgão ambiental. Então veja, respeitou o prazo de 120 dias, ainda que haja uma morosidade, uma demora do órgão ambiental, a licença já fica automaticamente prorrogada. E aí o empreendedor fica tranquilo, ele pode continuar executando as suas atividades. Mas veja a importância então de se observar este prazo para o requerimento da renovação, que é de 120 dias antes do término do prazo, que é de no mínimo 5 anos, máximo 10 anos. Fica a fazer uma observação. As 3 licenças, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, podem ser concedidas de forma isolada ou sucessiva, tendo em vista a natureza, as características e a fase em que se encontra o empreendimento. Todavia, é de se observar que, como procedimento único, a etapa anterior condiciona a etapa seguinte. Assim, não sendo concedida a licença anterior, não há como se conceder a licença seguinte. Então veja, as 3 licenças podem ocorrer de forma isolada ou sucessivamente. Por que isolado? Às vezes eu já tenho a licença prévia. Então agora eu só preciso da licença de instalação e a licença de operação. Às vezes eu já obtive as 2 licenças, a prévia e a de instalação, e só preciso agora da licença de operação. Então elas podem acontecer de maneira isolada ou sucessivamente. Tudo tendo em vista a natureza, as características e a fase em que se encontra o empreendimento. Agora, uma é prejudicial à outra. Não dá para se obter licença de operação sem antes ter obtido a licença prévia e a licença de instalação. Não dá para se obter a licença de instalação sem antes ter obtido a licença prévia. Uma é condicionante da outra. Então, uma é prejudicial à outra. Há uma questão de prejudicialidade, né, entre essas etapas. É preciso a obtenção de uma licença para conseguir a licença seguinte, posterior. Competência para o licenciamento ambiental. A competência para o licenciamento ambiental, né, está previsto na Lei Complementar número 140 de 2011. A competência é da União, é dos Estados-membros e dos municípios. Portanto, a competência para o licenciamento ambiental é uma competência comum de todos os entes da federação. Porém, apenas um ente terá competência para o licenciamento ambiental de determinada atividade. De modo que, jamais, 2 entes da federação exercerão a mesma competência para o mesmo tipo de empreendimento ou de atividade. Então veja que, apesar da competência ser de todos, União, Estado, município, Distrito Federal, de todos os entes federativos, a depender do tipo de atividade, um determinado ente da federação é que terá competência para a concessão do licenciamento ambiental. Ademais, apenas terá competência para o licenciamento ambiental se o ente federativo tiver conselho do meio ambiente. Então, é imprescindível, é necessário que aquele ente federativo tenha um conselho do meio ambiente para que ele possa dar o licenciamento ambiental. Caso contrário, ele não vai poder. E aí, obviamente, por ele não ser competente, quem vai ser competente? Vamos supor que dentro de um município não exista conselho do meio ambiente. Então, ausência de conselho do meio ambiente municipal. Então, o licenciamento ambiental deve ser feito, por exemplo, pelo Estado membro.
Vamos para a competência da União, né, para o licenciamento ambiental. Nós vimos que tudo é definido, todos têm competência, e a competência deve ser definida de acordo com o tipo de atividade, o tipo de empreendimento. Então vamos para a competência da União para atividades e empreendimentos. 1. Localizados ou desenvolvidos conjuntamente no país e em países limítrofes. Então, se aquela atividade está num local, né, onde faz divisa com um outro país, né, ou exerce em conjunto com outro país a atividade, aí o licenciamento ambiental deve ser obtido pela União. 2. Localizados ou desenvolvidos no mar territorial, plataforma continental ou zona econômica exclusiva. Então, aí nesse caso, o licenciamento ambiental deve ser concedido pela União. Localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. Então, se a atividade estiver localizada em área de terra indígena, o licenciamento ambiental deve ser deferido pela União. Localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União. Então, se a União, né, é quem instituiu unidade de conservação, é ela que terá a competência para o licenciamento ambiental. Agora veja, localizados envolvidos em unidades de conservação instituídos pela União, agora aqui faz uma ressalva, exceto áreas de proteção ambiental. E a quinta hipótese, localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados. Veja, se a atividade de empreendimento tem essa magnitude, ela ultrapassa os limites de um estado membro, aí o licenciamento ambiental deve ser concedido pela União, por esse ente federativo. Próximo também, de caráter militar. Veja, aqui houve um erro aqui no PowerPoint, você vê que a numeração mudou. Mas veja, licenciamento ambiental ocorrerá pela União também quando for de caráter militar, excetuantes do licenciamento ambiental nos termos do ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar 97 e 99. Também será de competência para o licenciamento ambiental, será de competência da União, aquelas atividades destinadas a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor de material radioativo em qualquer estágio ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM. Além disso, é de competência da União para o licenciamento ambiental, aquelas que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou seja, de um membro do CONAMA, e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento. Então, nesses casos aqui também, né, o licenciamento ambiental deve ser concedido pela União, por este ente federativo. No âmbito federal, existem 2 órgãos competentes para o licenciamento ambiental. Quem são? Primeiro, o IBAMA e segundo, o Instituto Chico Mendes. Então, são 2 órgãos executores. São 2 órgãos executores, né? O IBAMA e o Instituto Chico Mendes. O IBAMA e o Instituto Chico Mendes, então, são 2 órgãos federais competentes para a concessão do licenciamento ambiental. Em regra, a competência será do IBAMA. Quando é que será do Instituto Chico Mendes? E aí são as exceções. Primeira exceção, a competência para o licenciamento das unidades de conservação federal
é do Instituto Chico Mendes, salvo as APAs, que são as áreas de preservações ambientais, né? Ou 2, empreendimento para a organização, preparo e emprego das Forças Armadas, pois haverá um regramento específico conforme a Lei Complementar 97 de 99. Então, nesses dois casos aqui, né, a competência não será do IBAMA. A resolução 428 do CONAMA prevê que empreendimentos em unidades de conservação federal que dependa de IARIMA, do Estudo de Impacto Ambiental, será de competência do Instituto Chico Mendes, mas precisará também de autorização prévia do órgão pela administração da unidade de conservação. Então veja que a resolução 428 do CONAMA diz o seguinte: empreendimentos, atividades que estão ali dentro de uma unidade de conservação federal que precise de estudo de impacto ambiental. Nesse caso, a competência para o licenciamento ambiental será do Instituto Chico Mendes e não do IBAMA. Mas aí veja, não só o Instituto Chico Mendes é quem vai conceder o licenciamento ambiental, mas também nesse caso vai precisar de uma prévia autorização do quê? Do órgão da administração da unidade de conservação, porque aqui se trata o quê? De áreas de preservação ambiental. Então, em se tratando de áreas onde há preservação ambiental, a resolução 428 do CONAMA exige que haja não só o EIA-RIMA, né? E aí, dentro do EIA-RIMA, né? Havendo o EIA-RIMA aí, no caso, a competência será do Instituto Chico Mendes, junto com o órgão, né, da administração daquela unidade de conservação ambiental. Então, precisará da participação desses dois órgãos, Instituto Chico Mendes e o órgão de administração da unidade de conservação. Competência dos estados para o licenciamento ambiental, para os seguintes empreendimentos, atividades. 1. Empreendimentos que estendem entre 2 ou mais municípios. 2. Empreendimentos localizados em unidades de conservação estadual, instituída por Estado-membro, exceto as APAs, áreas de preservações ambientais. 3. Obras ou empreendimentos que não sejam da competência da União e nem de competência dos estados. Nesse caso, né, a competência é residual. Né? Aliás, aqui tem um erro. Obras ou empreendimentos que não sejam da competência da União nem dos municípios. Aí a competência será residual dos estados. Nós estamos trabalhando com a competência dos estados para a concessão do licenciamento ambiental. E 4, empreendimentos relacionados à comissão tripartite estadual, a qual é formada pelos representantes da União, estados e municípios. Então, nessas 4 hipóteses, nessas 4 situações, o licenciamento ambiental é concedido pelo Estado, competência dele. Competência dos municípios para os seguintes empreendimentos. Empreendimentos que causam impacto ambiental local, apenas naquele local ali, naquele município, que define os critérios de competência. Aqui, quem define os critérios de competência aqui é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, veja, o Conselho Estadual do Meio Ambiente é que vai estabelecer os critérios de competência. E aí, se ficar caracterizado que aquele impacto ambiental não ultrapassa ali a área do município, então é o município que terá a competência para a concessão do licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental será concedido pelo município, ele será o competente para aqueles empreendimentos localizados em unidades de conservação instituída pelo município, exceto as APAs, áreas de preservações ambientais. Então, veja que aí nós temos uma segunda competência do município para o licenciamento ambiental. A comissão bipartite
é formada por representantes da União e do Distrito Federal. Atuação supletiva. Veja, o que seria essa atuação supletiva? Seria atuações supletivas de quem? De um ente sobre o outro, né? Então veja, se o ente originariamente competente não tiver órgão ambiental capacitado ou conselho do meio ambiente, a competência para o licenciamento ambiental passa a ser de outro ente. De modo que se o Estado membro ou o Distrito Federal não tiver órgão competente ou conselho do meio ambiente, a competência passa a ser da União. Se o município não tiver órgão ou conselho do meio ambiente, a competência é do Estado. Se nem o Estado membro, nem o município tiver órgãos competentes ou conselhos do meio ambiente, a competência será da União. Essa é a atuação supletiva. Supletiva no sentido de, né, suprir, né? Então, para o licenciamento ambiental é necessário que aquele ente federativo tenha conselho do meio ambiente. Não havendo, ele não poderá conceder o licenciamento ambiental. Aí foi aquilo que nós falamos. Município não tem um determinado município não tem conselho do meio ambiente. Nesse caso, a competência passa a ser do Estado. Atuação subsidiária de um ente em relação ao outro. Quando é que nós teremos essa atuação subsidiária? Quando o ente da federação dá apoio ao ente competente, podendo ser um apoio técnico, financeiro, cultural. Nesse caso, não se perde a competência originária. Então, preserva-se a competência daquele ente. O segundo ente vai apenas atuar no sentido de subsidiar, dar um apoio, um auxílio, seja técnico, seja financeiro, seja cultural, ou qualquer outro tipo de apoio. Esse apoio depende de solicitação do órgão competente, de modo que o apoio não pode acontecer de ofício, sem provocação do órgão competente. Um outro assunto ainda sobre o licenciamento ambiental diz respeito à competência para fiscalizar o licenciamento ambiental. Veja, a competência para fiscalizar o licenciamento ambiental é uma competência comum de todos os entes da federação. Então, por exemplo, uma competência do município pode ser fiscalizada pelo Estado membro, tendo inclusive competência para lavratura de auto de infração. Então, aquele ente que não está concedendo licenciamento ambiental, ele pode exercer, né, poder de polícia, pode fiscalizar. Trata-se, então, de competência comum de todos os entes da federação. Quando o ente lavrar o auto de infração sem ter feito o licenciamento, aí, nesse caso, ele tem que comunicar ao ente competente. Então, se o ente lavrou o auto de infração, que ele tem essa competência de fiscalizar, mas não foi ele quem concedeu o licenciamento, aí, nesse caso, ele tem que comunicar o ente competente sobre o auto de infração lavrado. Então, quando o ente lavrar o auto de infração, sem ter realizado o licenciamento ambiental, será necessário comunicar da ciência ao ente competente para o licenciamento ambiental. Quando houver mais de uma fiscalização feita por órgãos de entes da federação distintos, prevalece o auto de infração do órgão competente, evitando-se com isso o chamado bis in idem. Seria o quê? Uma dupla punição pelo mesmo fato. Então, nós vimos que a competência para fiscalizar é comum. Se o órgão que está concedendo o licenciamento ambiental não foi o que lavrou o auto de infração em decorrência da fiscalização, nesse caso, se ambos fizeram a fiscalização e ambos realizaram aí o auto de infração, vai prevalecer o auto de infração do órgão competente para o licenciamento ambiental, evitando-se com isso, né, um bis in idem. Em caso de dano ambiental iminente, ou seja, que está prestes a acontecer, aí, nesse caso, nós estamos numa situação de risco. A ideia é prevenir, evitar que o dano aconteça. Aí, nesse caso, diante da
situação de urgência, qualquer ente pode adotar as medidas necessárias para afastar a situação de perigo ao meio ambiente. Porque aí, nesse caso, não dá tempo para comunicar, né, o órgão ambiental competente daquele ente da federação. Então, o dano iminente está para acontecer, mas a competência é da União para o licenciamento ambiental. O Estado constatou que está para acontecer um dano ambiental. Nesse caso, ele já pode o quê? Ele pode atuar. Ele pode adotar as medidas necessárias para afastar, para evitar que o dano aconteça. Direito de representação. Veja, qualquer pessoa que tiver ciência da ocorrência de um dano ambiental poderá representar ao órgão competente para que ele tome as providências necessárias. Então, qualquer um de nós, ao tomarmos conhecimento de ocorrências de danos ambientais, nós podemos representar, ou seja, comunicar ao órgão competente para que este órgão competente, então, tome as providências necessárias. Bom, com isso, nós falamos sobre os aspectos mais importantes inerentes a este procedimento administrativo chamado de licenciamento ambiental.